Olá, queridos, graça e paz, e que Deus te abençoe em mais esse dia. A gente está aqui de volta, para dar continuidade a essa série de mensagens, série de vídeos devocionais. É melhor confiar em Deus. Acredito que já tenha dado tempo de você chegar a essa conclusão. A gente já falou muita coisa, A gente fez um contraste na primeira parte entre aquele que confia no homem e aquele que confia em Deus. E nessa segunda parte eu estou falando contigo sobre 3 atitudes que eu e você precisamos tomar para fortalecer a nossa confiança em Deus, desenvolvê-la, não é verdade? E aí a primeira que eu comecei a falar no último vídeo, eu e você precisamos crescer cada vez mais na revelação do amor de Deus por nós, por mim. Saber que Deus ama um mundo, legal, mas tem que saber que Ele me ama, sabe? Ele não está com raiva de mim, porque ninguém vai estar com raiva de alguém e vai dar um filho para morrer. Ele deu o seu filho para morrer, ele já provou o seu amor, está escrito. E Deus prova o seu amor por nós. Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Ponto final. Deus não precisa fazer mais nada para provar que nos ama. Então, se você estiver sentindo, Deus não me ama e tal, lembra que Ele deu um filho para morrer por você. Já é motivo suficiente, uma grande prova de amor. Ninguém tem maior amor do que este, de que dar a sua vida para morrer pelos seus amigos. Foi o que Jesus fez. Tá bom? Então eu e você somos amados. E quanto mais eu cresço na revelação do amor de Deus por mim, mais eu confio nele. Porque é fácil confiar quando eu sei que ele me ama e ele quer o meu bem. Tá entendendo? É exatamente isso daí, tá? Não tem como. Tá bom? E eu falei com você aqui, eu cresço na revelação do quanto Deus me ama no relacionamento vivo e contínuo com ele. Não é uma religião. Falei com você, o relacionamento vivo, sabe? E contínuo, não é uma vez por semana. Ah, pastor, mas eu vou à igreja. Tá bom, e a igreja ajuda, mas não é tudo. Preciso me relacionar. Como é que eu me relaciono? Conversando, conhecendo, investindo tempo na presença dele. Sabe? Quanto mais eu me relaciono, mais eu conheço uma pessoa. Então, quanto mais eu me relaciono com Deus, mais eu conheço a Deus. E como a Bíblia diz que Deus é amor, então quanto mais eu conheço a Deus, mais eu conheço o amor dele por mim. Quanto mais eu conheço o amor dele por mim, mais eu confio nele. E eu falei com você aqui, nunca receberei nenhum tipo de revelação a respeito de Deus sem considerar a pessoa do Espírito Santo. Então esse relacionamento com Deus será vivo na influência do Espírito Santo, com a ajuda do Espírito Santo me conduzindo e me revelando a palavra de Deus, tornando aquela letra viva para mim. Você está entendendo? Você não vai entender o amor de Deus com a tua cabeça, é a revelação no teu espírito. E eu quero te mostrar isso agora, tudo isso que a gente está conversando, eu quero te mostrar aqui na palavra de Deus, É um texto que está aqui, em 1 João, a partir do verso 15 do capítulo 4, que diz o seguinte, olha só, se alguém confessa publicamente que Jesus é o Filho de Deus, Deus permanece nele e ele em Deus. Então esse texto está falando o seguinte, que quando alguém confessa publicamente que Jesus é o Filho de Deus, Deus permanece nele. E ele também permanece em Deus. Esse texto está falando de relacionamento. Essa questão de permanecer em Deus, ele permanecer em mim e eu permanecer nele, está dizendo que uma pessoa que confessa Jesus como Senhor, ela deve se relacionar com Deus, permanecer junto. É o teu caso? Você já confessou a Jesus como Senhor e Salvador da tua vida? Então agora eu e você precisamos permanecer nele. Como está escrito lá em Colossenses capítulo 2, verso 6. Uma vez que nós confiamos em Jesus para nos salvar como Salvador, agora devemos viver para Ele. Todo dia. Você está entendendo, queridos? É exatamente isso daí. Está dizendo. Quanto mais eu permaneço em Deus, mais Ele permanece em mim. Tá? E olha aí o que diz o verso A. Está aqui, uma frasezinha para você. Uma vez que recebo a Cristo como Senhor, tenho a responsabilidade agora de decidir viver nele. Então esse texto de 1 João capítulo 4, verso 15, está falando de relacionamento. Aquele que confessa Jesus como Senhor, aquele que confessa Jesus como Filho de Deus, permanece em Deus e Deus nele. Eu agora vou me relacionar com ele. E aí no verso 16, olha assim como permanecendo em Deus, me relacionando com ele, eu conheço o amor de Deus. Conheço o amor que Deus tem por nós. Conhecemos o amor que Deus tem por nós. E confiamos nesse amor. Deus é amor. Todo aquele que permanece no amor, permanece em Deus e Deus nele. Cara, no próximo vídeo eu vou falar um pouquinho sobre isso aqui com você. Mas a primeira coisa que eu queria falar nesse texto aqui, quanto mais eu me relaciono com Deus, mais eu conheço o amor que Deus tem por mim. Quanto mais eu conheço o amor que Deus tem por mim, mais eu confio nesse amor.
Sabe por quê, gente? Por causa disso aqui, ó. Não tem como confiar sem conhecer. Então você percebe? Vou voltar lá, olha a ordem que está. Eu conheço o amor que Deus tem por mim e eu confio nesse amor. Percebe? Então, é através do relacionamento vivo com Deus, contínuo, que eu vou conhecendo o amor dele por mim, e quanto mais eu conheço, mais eu confio. Então, a primeira atitude que eu e você temos que ter para fortalecer a nossa confiança em Deus é entender, através do relacionamento com ele, o quanto ele nos ama. Amém, queridos? No próximo vídeo, eu vou falar sobre essa segunda parte desse versículo aqui, tá bom? Fica com essa palavra no teu coração e que Deus te abençoe no nome de Jesus.